Vamos ajustar essa luz aqui, porque eu tô ficando quase cega. Em nome da beleza. Tá ferindo a retina. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Vamos começar uma live com a doutora Raquel Furtado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Era às 16 horas, acho até que me adiantei um pouquinho. Deixa eu ver o horário. 4 minutos antes. Aqui. Todo mundo está ouvindo bem? Estão enxergando bem com essa luz enorme? Troquei o spot, gente. O spot é gigante. Parece um holofote de estrada. Mas pelo menos dá uma disfarçada nas ruguinhas básicas. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Felipe. Filomena, Mônica. Boa tarde, pessoal. Como é bom tirar um tempinho nas nossas agendas para estar aqui com vocês, né? Respondendo perguntas, interagindo, né? A doutora Raquel Furtado, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, já vou chamá-la. Enquanto isso, vocês vão entrando. Oi, Zildinha. Oi, oi, oi. Eu tenho uma satisfação enorme quando vejo os pacientes entrando nas lives, né? Os participantes de grupos também, falando em grupo. Dentro de alguns dias abriremos novos grupos para o grupo de jejum, grupo de receitas e grupo de dieta carnívora. Todos baseados na dieta cetogênica, tá? Até as receitas. Então, quem ainda não conseguiu entrar em nenhum grupo, porque expirou o prazo de inscrição, aviso que o prazo de inscrição abrirá novamente para os nossos grupos. Olá, Vanusa, Claudinha, tudo bem? Oi, Ana, oi, Joyce. Que bom que vocês estão chegando, vão se aconchegando aí, que eu já vou chamar então oi, tudo bem? A Raquelzinha, aqui. Antes eu não me achava muito nisso aqui, não. Eu sempre entro invertida, peraí. Eu também entro invertida às vezes, Raquel. Ai, Deus, eu e assim, essa tecnologia. Calma aí, que eu tô. Relaxa, tô adorando o visual da janela. Tá bonita minha janela, né? Ainda. Apareci. Tá me ouvindo Maravilha. bem, Tô te Fone? ouvindo super, Raquelzinha, super, super, tá? Tá conseguindo Que me ouvir? Tá conseguindo me enxergar com essa minha luz de holofote que eu instalei agora? conta com a sua make profissional. A live que você fez com o Fernando, eu falei, gente, que super produção. Eu não vou ter condições de fazer live com a Júnior, Deixa não. eu te Parece ser contar, uma deixa eu te contar que o batom que eu passo nos beijos é a mesma cor que eu passo nos olhos. É só assim, ó. Pra mim tá num nível profissional. Eu Obrigada, mais do que amiga. isso fazer. Eu faço tudo assim, ó. Passou aqui, passou aqui, passou aqui, e deu. Que a brancura Tá eu já tenho, linda. só tem que cortar a olheira. A pele tá maravilhosa. Tem uma Aí. pessoa dizendo que tá sem som, mas eu acho que o resto das pessoas estão nos ouvindo, né? A Kátia está dizendo que tá sem som. Ué, Cátia, tá sem som? Aumenta teu volume aí. Deve ser contigo. Magali, Miriam, Lua. Meninas, me digam se vocês estão ouvindo na maioria. Tá normal? Ah, então era a Kátia que tinha diminuído o som para não receber ligação indesejada. Maravilha. Então Júnior, vamos lá. obrigada. A gente está tanto tempo para fazer essa live, não é? Nossa, meses. Meses, meses, igual com a Fer Anders, né? A Fer também, a gente sempre prioriza os atendimentos, né? Os pacientes e a agenda acaba ficando cheia. Mesma coisa com curso, mesma coisa com estudos, né? Eu estou terminando um curso agora sobre o Lugol, sobre o iodo, então, da Fer, inclusive, e livros. Quando a gente vê, passou um mês, né, Raquel? Passou dois, passou três, porque a gente está sempre afiando o machado, né? Não é só atendendo paciente, mas sempre estudando e tal. Mas quando a gente marcou dia 22, eu determinei para o universo. Do dia 22 não escapa. Do dia 22 não passa. Já passa 22, exatamente. Na minha cabeça já era 24. Foi até olhar aqui o calendário, é 22, exatamente. E eu sei que a Não, tá. tua agenda é lotada, sabe, Raquel? Eu agradeço demais, né, ao universo e a Deus por a gente ter conseguido conciliar, né,
dois países diferentes, duas agendas diferentes em horários, né? Estamos aí com 4 horas de diferença do teu fuso, mas muita gratidão por ter conseguido nesse dia estarmos aqui, né? E que todas as pessoas se beneficiem, façam perguntas e o que a gente puder estar esclarecendo, né, Raquelzinha? Com certeza, vai ser um prazer enorme. Ah, eu tenho um carinho enorme pela Raquel. Eu nem vou apresentá-la, porque se eu apresentar até me emociona, gente. A Raquel, para mim, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente desenvolveu uma amizade virtual tão grande que tem dia que eu acordo e penso, a Raquel faz uns dias que não manda uma mensagem. Vou mandar uma mensagem para Raquel como é que ela tá. Assim. Mesmo assim, eu também tenho um carinho muito grande por você. Você tem uma filha que é diabética tipo 1, não é? Então, eu sempre disse que todas as mães de diabéticos tipo 1 merecem uma vaga especial no céu. Porque, assim, eu imagino, quer dizer, eu não consigo imaginar o que é ter um filho diabético tipo 1. Eu sei o que é ser diabético tipo 1, né? Porque eu tenho diagnóstico. Mas como eu não sou mãe, então eu já sei que todas as mães têm uma preocupação enorme que um filho é um coração batendo fora do peito. E ser mãe de um diabético tipo 1, meu Deus, porque assim, é uma doença que a maior parte das pessoas não tem a menor noção do que é. Acha que é só, ah, não pode comer doce, coitadinho, acabou. É controle de glicemia, é hipoglicemia de madrugada, que pode ser fatal, né, Juni? Então, eu não sei em que idade a sua filha abriu o diagnóstico. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 9 para 10. Bem no carnaval foi. O drama da UTI e tudo mais, cetoacidose e a descoberta do diagnóstico, a gente não sabia o que que era. 10 aninhos é uma fase ainda, só tem tamanho, né? 10 aninhos ainda é uma criança. E de repente, saber que para tudo que fosse comer precisaria de injeções, abriu-se aí uma cratera no chão, né? Para os pais, é muito difícil receber esse diagnóstico. Existem várias fases ali de etapas desse período de aceitação. E o que eu vejo hoje, depois né, de anos aí nessa convivência, nessa luta, nesse aprendizado, nesse processo que não é linear, né, ele tem altos e baixos, né, emocional, físico, psicológico, a alimentação ideal para o diabético é a alimentação ideal para todos os seres humanos nessa terra. Exatamente. Quando eu descobri isso, foi um despertar, foi um abrir de olhos, porque até então eu me senti uma alienígena, né? A estranha no meio de todo mundo. E, na verdade, o que o diabético tipo 1, o que o diabético tipo 2, o que uma pessoa com qualquer doença autoimune, uma pessoa com qualquer questão de sobrepeso tem que fazer, no fundo, é o que todos os seres humanos, Uhum, com diagnóstico ou não, deveriam uhum, fazer, né? Porque hoje, Juni, eu não conheço, honestamente, um ser humano que não tenha um diagnóstico. Um. Nem que seja assim, uma ansiedade, uma depressão, um distúrbio do humor qualquer. Não, não conheço. Estamos doentes. Vivemos numa população em que as pessoas estão adoecidas, uhum. né? Ou se não tem diagnóstico, talvez não tenha descoberto ainda, mas tem alguma coisa. É verdade. A ausência de doença não significa saúde quando a pessoa acorda cansada, quando ela está viciada em açúcar e carboidrato, quando ela não consegue se libertar de uma dieta com ciclo vicioso. Não existe saúde no organismo em que a libido está baixa, a pele não está bonita, a unha está fraca, o cabelo está caindo, em que a pessoa tem oscilações de humor, ela desenvolve fadiga crônica. Quando ela acorda, ela nunca acorda renovada, ela não acorda disposta a ganhar o dia, ela já acorda cansada e depois de um sono tem que se sentir reparado. Então, a ausência de doença, eu sempre digo, ela não significa saúde. Saúde plena é quando você tem os seus marcadores laboratoriais aptos para uma prevenção, ou seja, nem sempre dentro dos parâmetros, às vezes acima, quando você não se sente cansado ao acordar, não se sente mais velho do que a idade entrega, né? Tem gente aí que está com uma idade biológica, mas a idade, né, é outra. Então, não é normal mulheres terem aí alguns sintomas que a maioria está me relatando. Baixa libido, cansaço, mau humor, falha de memória, memória recente muito ruim. Isso aí pode até não ter um diagnóstico ainda, mas é uma questão de quando, não é uma questão de ser, né? E a chave de virada desse tipo de situação é a dieta. Eu sempre digo, nem tudo, né, doutora Raquel, nem tudo se
trata apenas com dieta, mas qualquer tratamento exige uma alteração na dieta. Não tem como. Exato. Não tem como, perfeito. A carnívora, por exemplo, né, que nós defendemos bastante, tanto eu quanto você, ela é a base, né? Ela é maravilhosa, inclusive, para manter uma pessoa que já está saudável. Agora, a pessoa que passou anos, décadas comendo mal, se estragando, ela acha muitas vezes, erroneamente, que só ela começar a fazer uma estratégia carnívora, todos os problemas vão sumir. E isso não é real, não é uma verdade, infelizmente. Ela pode ainda precisar de ajuda profissional para ajustar pontos que só a dieta não vão ajustar. E aí sim, depois ela já está bem. Hoje eu atendi uma paciente e ela me fez uma pergunta no final da consulta que me deu, me desculpa a expressão, gente, mas hoje eu estou num tom de desabafo, vou falar. Bora. Me deu uma brochada. Tipo assim, pá, aquele balde de água fria na minha cabeça no final da consulta. Ela disse assim, doutora, mas quando tudo isso passar, a pessoa com resistência insulínica, pâncreas trabalhando adoidado, né, marcadores inflamatórios ainda nada otimizados, e ela vira para mim e fala, doutora, quando isso acabar, eu vou poder voltar a comer carboidrato? E aí eu olhei pra ela e falei assim, querida, deixa eu te dizer uma coisa. Você tá com 41 anos, daqui pra frente é ladeira abaixo. Vai só piorar, porque a gente vai envelhecer. Então, assim, você nunca mais vai comer como você comia quando você tinha 20 anos de idade, que você comia, bebia, virava à noite, no dia seguinte, aí você queria perder lá 3 quilinhos para botar, entrar num biquíni. Você fazia fechava a boca 3 semanas e tava tudo bem. Acabou! Gente, não tem mais como voltar atrás, sabe? Então, assim, depois de adquirir um nível de consciência que nós temos trabalhado aqui, você realmente quer voltar para aquele lugar. E aí vem aquele ponto que você falou agora, que é o que a ausência de doença não significa saúde. A mudança do mindset é mandatória para a pessoa ter saúde, porque depois então que os exames normalizarem, ela quer voltar a comer pizza como ela comia antes. Então ela não entendeu o que é saúde ainda, né? E aí eu comecei a me questionar onde eu, como profissional, estou falhando. Porque eu tenho que ajudar essa pessoa a realmente entender. Claro que eu entro muito num conflito, por isso que eu falei que é um tom de desabafo, do perfil de salvadora, né? Eu não, nem Jesus conseguiu salvar todo mundo. Jesus salva quem quer ser salvo. Se a pessoa não quiser aceitá-lo, ele não vai conseguir salvar. Quem sou eu para conseguir? Mas eu fico tentando achar, assim, como que eu posso ajudar essa pessoa a entender a saúde de uma maneira diferente? Porque, assim, Juni, eu não deixei de gostar de doce. É uma delícia. Eu seria hipócrita se falasse o contrário. Mas eu deixei de desejá-los da maneira compulsiva como eu desejava. Isso sim. Mas se eu te dissesse que se você botar um brigadeiro na minha frente, eu vou achar nojento, ruim, ou não vai me dizer nada, eu estaria mentindo. Então, eu também acho que é muito bonito a gente falar do lado que a carnívora, de fato, ajuda muito a melhorar a compulsão alimentar, ajuda a melhorar esses episódios de craving, de fissura por carboidrato, melhora muito, gente. Mas existe uma parte que nós temos que administrar no nosso cérebro, porque você falou há pouco, a vida não é linear, são altos e baixos. Então, se eu tiver num dia que eu não dormi tão bem, ou que eu recebi uma notícia que não me foi feliz, talvez naquele dia eu vou estar mais suscetível a cair numa armadilha de um brigadeiro, por exemplo, né? Porque o brigadeiro é meu qualquer. Então a gente tem que estar o resto da vida vigiando, não tem jeito. Maravilhosa, é isso aí, resumiu muito bem. E detalhe, garanto que todo mundo que está escutando agora, muita gente se identifica, né? Porque não quer dizer que você vai abandonar a vontade de comer doce. Não, a vontade vem, só que você está muito mais fortalecido para resistir a ela. É essa a força que a dieta correta te dá, porque ela te deixa nutrido, saciado.
E quanto mais tempo tu está, certo, adaptado dentro dela como rotina, não como dieta, mas sim como estilo de vida, mais é fácil resistir ao doce. Porque aquela dieta de 3 em 3 horas, com uma dose de carboidrato aqui, uma dose de carboidrato lá, uma fatia de pão integral, uma fatia de queijo cottage, um bifezinho tamanho da palma da mão, para muita gente, tá tranquilo. Para muita outro tipo de pessoas, né, para muitos outros tipos de pessoas, não está tranquilo, porque toda hora existe um estímulo no pâncreas a produzir insulina, e se a pessoa tem tendência a compulsão alimentar, resistência à insulina, e a pessoa já tem tendência palatável, tem um paladar infantil, gosta de doce, gosta de carboidrato e não come a proteína diária que deveria, essa dieta é um gatilho constante o tempo todo, a pessoa fica com vontade de comer a mais. Ou a dieta não funciona, ou ela funciona à base de sacrifício, fome e desgosto, porque a pessoa não fica nunca saciada, ela está sempre provocando o pâncreas a produzir mais insulina, então ela está sempre com um pouquinho de fome, mas ela segue. E aí, no final, quando ela termina o prazo, porque afinal de contas é uma dieta, né, um estilo de vida, ela volta a Exato. engordar, ela tem reganho, né? Então, é É, importante pontuar a força que a estratégia nutritiva dá. E não precisa ser carnívora estrita, eu sempre digo aos pacientes, a carnívora não precisa ser estrita, ela pode ser uma cetocarnívora, ela pode ser uma cetogênica com maior aporte proteico, chame do que quiser, eu não estou nem aí para o nome, eu estou aí para a exatamente. essência, né? A essência Exatamente. dela, qual é? A essência dela da dieta que eu preconizo é a proteína que você, conforme a sua idade, altura, sexo, peso e fase de sua vida, você está precisando comer, e o seu objetivo também entra nesse cálculo, e alimentos de baixo amido. Entra legume, entra verdura e entra fruto e fruta, se você quiser, se você tiver essa disponibilidade. Ele entra como um acompanhante, como um acompanhamento, e tá tudo bem se você não quiser, tá tudo certo. Ah, eu não gosto de fruta porque tem antinutriente. Gente, abacate, coco, morango, limão, eles são frutas muito estratégicas dentro de uma estratégia cetogênica, carnívora. Exatamente. Eu como coco. Tem aqui em Portugal, vende no supermercado uns chips de coco seco, que é super crocante. Então, eu tenho, às vezes, quando me dá não diria que é um craving, mas uma vontade de comer uma coisa que faz um croque e é mais pro doce, eu como esses chips de coco, porque é coco puro, não é um coco adoçado, né? E super estratégico, numa estratégia cetocarnívora. Eu não faço uma carnívora, já tentei, tá? Durante um tempo eu tentei fazer carne, água e sal. Primeiro que eu assumo, hoje eu tô aqui para desabafar, para rasgar o véu. Eu assumo, gente. Eu não tô em condições ainda emocionais de largar o meu café. Queria Ah, eu não, conseguir também fazer não. carne sal. Tirar o meu café, eu dou doida. Vou sair, começar a rasgar dinheiro, sair na rua descabelada. Não fico sem minha cafeína. Então, assim, eu não fico pagando de perfeitinha na Ah, também internet, não, sabe? Eu tô aqui não. pra falar hoje e sempre das minhas fraquezas. Então, assim, já diminui muito a minha quantidade de café. Porque antigamente eu tomava de manhã, sei lá quantos, depois do almoço e até no meio da tarde. Hoje eu consigo tomar só no meu pequeno almoço, só no café da manhã, né? Só no de jejum. Muito raramente eu tomo depois do almoço, mas não me apetece mais tanto. Mas, ai, se eu ficar sem café, eu fico doida. Então, assim, a gente, quando fala de carnívora, muita gente se assusta porque fala assim: meu Deus, como é que eu vou viver só de carne? Não, é que a base da sua alimentação vai ser carne, né? Não só. Eu não conheço, tirando o Antônio Kraichet, que é assim que se fala o nome dele, eu não conheço mais ninguém no mundo que faça carne, água e sal. Acho que só ele. É, assim, do pessoal que eu fiz live, né, que o Chat a gente dá para fazer uma live também, a gente tá há um tempão já combinando, do pessoal que eu faço live, acho que só ele também. Por quê? Porque nós temos como estilo de vida focar em carne vermelha, ovos, manteiga, frango, peixe de Isso. vez em quando. A gente flerta ali com outras fontes de proteína, né? Mas a gente realmente se baseia na carne. A gente utiliza a carne como um meio para obter um fim. Qual é o fim? É um estilo de vida adaptado em que você resiste mais ao carboidrato e ao doce. E você acaba tendo jejuns naturais aí, porque a carne te sacia muito. Então, imagina só, é um estilo de vida que a gente consegue com a carne, em que a gente faz jejum naturalmente, sem esforço, sem sintomas, sem fome. A gente bebe a nossa água da meta muito mais facilmente, nós estamos mais nutridos, nós estamos melhor, certo, adaptados, nossa clareza mental e tudo mais. Só que a gente, eu, por exemplo, eu não deixo
de consumir certas frutas. Eu não consigo, Raquel, eu não consigo. Então, eu passo para os meus pacientes a mesma ideia que eu sigo. Hoje foi, vamos por desabafo. Hoje foi um dia em que eu trabalhei até as 5 da manhã ontem, né? E eu entreguei todas as dietas que eu tinha que entregar. Eu tenho sempre um prazo para entregar as dietas. Eu não uso aplicativo, né? A minha dieta é totalmente artesanal. Então, a anamnese de consulta de 1 hora, eu faço um plano, né? E eu anoto tudo. Depois eu analiso os exames, analiso a rotina da pessoa e eu vou montando a dieta. É muito intuitivo, assim. Deus fala comigo na hora que eu estou montando. Eu sinto uma energia para cada vez que eu monto uma dieta. Então, é 2 horas, 2 horas e meia, geralmente, para montar uma dieta que eu entrego. Então, ela não tem uma página, 2, 3, nem 4, nem 5, nem 10, nem 20. Ela é um e-book, porque eu entrego um curso, eu explico e prescrevo, explico e prescrevo, explico e prescrevo. A pessoa sai meio que condicionada a ensinar outras pessoas a fazer, porque o que eu faço não é entrega de dieta, né? Eu entrego lista de receita, lista de suplemento, análise dos exames, eu entrego o porquê do jejum, o porquê da água com sal, o porquê da carne, o porquê da manteiga, quanto de manteiga para cada corte de carne, eu entrego tudo. Então dá 60 páginas, 50 páginas, e aí eu demoro bastante. E hoje de manhã, quando eu tinha entregue, os pacientes já estão acostumados com o meu workaholic, né? Eles receberam na madrugada. Então, de manhã, quando deu assim, 7h30, 8 horas da manhã, começaram, né, aquelas chuvas normais de quando você entrega uma dieta de, adorei, dúvida, o que que tu acha disso? Posso mudar isso? Pode. E aí eu tive uma paciente que eu gosto muito dela, que é a Shirley. Ela não entrou aqui ainda porque ela trabalha até umas 6 horas da tarde, mas tenho certeza que depois ela vai assistir, ela vai ver o nome dela aqui sendo citado. Ela assim, Juni, você me passou legumes e algumas verduras e frutas. Eu quero continuar apenas na carne. Aí o que que eu falei para ela? Se você fizer o que você já estava fazendo, como você vai mudar seu resultado? Você estagnou o emagrecimento, está comendo a mesma quantidade de carne, fazendo geralmente os mesmos jejuns. Para você mudar o resultado, você tem que mudar o que você está fazendo. Então, eu alterei os jejuns e incluí alguns acompanhamentos de baixa caloria, que são vegetais de baixo amido, com baixíssimo agrotóxico, geralmente neles. Então, continua numa dieta limpa. Inclusive, sobre agrotóxicos, eu sempre digo, né? Existem os legumes e as frutas limpas, existem os legumes e as frutas sujas, que eles são considerados sujos por causa da quantidade de agrotóxicos que recebem. Até isso eu penso quando eu monto a estratégia alimentar, né? Existem frutas que praticamente nem recebem agrotóxico e elas são ricas em gordura, como é o caso do coco e do abacate, né? E aí entram aí os antioxidantes, muitas recebem agrotóxico, outras não muito, porque não precisam, né? Não tem aquelas pragas comuns que outras frutas têm. O morango tem que ser orgânico. Então eu expliquei para ela e ela só concluiu assim, como sempre, uma aula. Obrigada, Nutri. Então, assim, a gente tem que a gente tem que pensar que a carnívora não precisa ser estrita quando você não é o perfil estrito, né? Acho que a Exatamente. doutora Cada vive com pessoa isso, tem o né? seu perfil. Exatamente. Tem um paciente meu aqui, não sei se ele ainda tá, eu vi que ele estava comentando, o Pedro, que é um cara que treina, tem um percentual de gordura baixíssimo, e ele queria no início fazer uma carnívora estrita, e eu falei com ele assim, olha, você até pode, mas indicação, não tem. Né? Então, tipo, você vai perder. A gente não precisa, a gente tem que quebrar os mitos, né, Júnior? Do tipo, Uhum. precisa de carboidrato para ganhar músculo? Não. O Não. Shawn Baker é um exemplo disso. O cara é uma montanha de músculos e ele é carnívoro estrito, Uhum. tá? Então, assim, existe isso. Agora, no caso desse meu paciente, como é de muitas pessoas, para ele já ia representar um sacrifício, né? Mas porque ele é um português e um português adora uma batatinha murro, que é uma batatinha cozida que toma um murro, literalmente falando, então ela e depois vai azeite. Então, no caso dele, não via um benefício de cortar 100% a batata murro dele, tá? Uhum. Vê? Porque a batata, no caso dele, que não tem diabetes, não tem hiperinsulinismo, não tem nenhum fator que contraindique, por que não como uma indulgência? Também não é para ser todo dia, né? Então, Uhum. assim, a dieta carnívora, a gente tem que entender que as exceções da carnívora podem ser umas exceções desse tipo. Uhum. Por exemplo, uma fruta, um vegetal. Você não vai fazer comer um sundae, um sorvetão. Isso aí já é a indulgência da indulgência. Agora, as Não. exceções, né, numa carnívora podem ser exceções que para Uhum. muita gente é algo que é considerado saudável. Exato. Assim, ó, é, existe uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? A mesma palavra, individualização. Algumas pessoas
pessoas, elas inflamam com fruta. Elas passam mal, elas arrotam, elas têm gases, elas têm distensão abdominal, elas ficam ruins, elas ficam mal, elas não conseguem mais consumir, elas passam mal. Inclusive, entraram para a dieta cetocarnívora justamente buscando um equilíbrio da sua biota intestinal causado, essa desbiose causada pelo fato de terem consumido por toda a vida achando que era saudável verdura, fruto, vegetais, legumes de baixo amido em geral. A pessoa entra dentro de uma estratégia cetocarnívora, fica super bem, ela não consegue mais voltar para o ponto de partida do seu problema, né, inicial, e tá tudo certo. Esse perfil não sente falta, esse perfil não quer, esse perfil de paciente está ceto-adaptado, ela não resbala, ela não vai jacar na dieta, ela não quer mais voltar. Então, basta que a gente faça os ajustes finos de cálculos de água, sal, carne, gordura, né? Indique ali a quantidade de ovos, explique sobre os jejuns e está tudo certo. Quanto mais certo adaptado o paciente está, melhor ele quer ficar dentro de uma estratégia estrita e está tudo bem. Só que nem todos são assim, então a individualização é muito importante, muitíssimo importante. A doutora Raquel tem certeza que já passou por situações como a minha, de atender ex-veganos, de atender pessoas com colite, com síndrome de Crohn, com problemas na sua biota intestinal a ponto de terem bastante sintomas desagradáveis, inclusive dificulta aí a sua vida profissional, sua vida amorosa. Eu atendi um paciente essa semana da Alemanha, ele disse que em toda a vida dele, ele tinha que estar planejando onde ele ia, porque ele conseguia ao ponto de ir ao banheiro até 5, 6 vezes por dia. Imagina fazendo o número 2, 5, 6 vezes por dia. Sim, a alimentação... A vida fica extremamente limitada. Super! Ele disse que a vida dele era pautada, e eu vou lá, mas tem banheiro? Como é o banheiro? Porque ele trabalha em 2, 3 empregos na Europa. Então ele disse que para ele a carnívora foi libertadora, porque agora ele vai no banheiro uma vez, 2 no máximo. Ele não tem mais os sintomas que ele carregava antes, isso porque a carnívora libertou esse paciente. Porque eu sempre digo, não é a frequência de ir ao banheiro que te torna uma pessoa com intestino saudável. As fezes nada mais são do que o resultado final da sua digestão. Se você está consumindo um monte de porcaria que não virou nada, não virou vitamina, mineral, aminoácido, não virou nada no seu corpo simplesmente expulsou, ela não era um alimento nutritivo, né? Então você acaba indo mais ao banheiro, você vai várias vezes ao banheiro e você não está bem. Então você pode não estar gordo, você pode não estar nem nada, mas você está indo ao banheiro e acha assim, não, eu sou magro, eu vou várias vezes ao banheiro, eu tenho saúde intestinal. Vai lá ver o nível de ferro, de cálcio, vitamina D, B12, B6, B1, B9, não está absorvendo, não está absorvendo. A dieta é lixo. É muito carboidrato, geralmente é assim, é muito carboidrato, muita fruta, muita verdura, aí come aveia porque acha que aquilo ali é fibra, aí vai no banheiro várias vezes por dia. É um desastre, é um desastre. Então, a Tem um frequência... paciente meu aqui dizendo, deixa eu só dar um tchau para ele, o Zé Taboda tá falando que foi a chave para o controle da síndrome do intestino irritável. Ele, já que ele falou, então, já que ele se expôs, eu vou dizer, o caso dele foi emblemático, foi um caso muito interessante. Como eu conheci o Zé, como ele está hoje, mudou tudo na vida dele, não só a síndrome do intestino irritável. O Zé ganhou músculo, começou a treinar porque ele também tinha muitas diarreias, né? E tinha também, parecido com esse paciente que você falou agora da Alemanha, e controlou isso. A gente também fez um tratamento nele que resultou estético, que resultou belamente. O Zé tá cabeludo, tá com cabelo para dar e vender. Porque saúde capilar, fâneros, né? Pele, unha e cabelo são acessórios do corpo. Quando a gente está desnutrido, o corpo vai focar energia para onde é vital. Então, começou a cair seu cabelo, suas unhas estão fracas, sinal claro que não pode ser ignorado de que tem alguma coisa errada aí. Você tem uma disfunção mitocondrial, você tem déficit de vitaminas, alguma coisa não está funcionando bem e o teu corpo está focando energia para onde de fato é importante. Teve uma outra pessoa que queria comentar, Juni, que falou assim: ah, mas essas exceções podem ser gatilhos. Eu concordo com ele em parte, né? Mas aí que entra o autoconhecimento. Como você estava dizendo belamente, a individualização. Tem pacientes que podem abrir exceção, comer lá batatinha e tal, e depois voltam para a vida deles normalmente. Como tem os ex-compulsivos como eu, que se eu abrir exceção, eu tenho
uma chance enorme de abrir uma porteira do inferno e depois querer ficar comendo porcaria. Então, eu e pessoas como eu, que sabem de onde saíram, do buraco da Carbolândia que elas saíram, elas têm que ter um nível de autoconhecimento e se entenderem assim, olha, estou limpa. Sabe que nem alcoólico, que nem os outros viciados falam, eu tô limpa há X anos. É como eu falo, estou limpa. Ai de mim! Porque, assim, eu já falei do brigadeiro algumas vezes aqui, né? Eu era e me intitulava brigadeirólatra, né? Uma idolatria ao brigadeiro. Então, eu sei que, assim, se eu entrar num lugar que tenha brigadeiros hoje, eu consigo até sair sem comer nada. Mas, é o que eu falei há pouco, se eu abrir uma exceção, pode ser, sim, que nos dias seguintes, nos dias posteriores àquela exceção, eu sinta mais vontade de comer carboidrato. Então aí entra o autoconhecimento, que é mandatório para todo mundo que quer ter saúde e não quer ficar entrando e saindo de dieta. A pessoa tem que entender que se ela é esse caso, então nós, e eu me incluo nesse grupo, não podemos abrir exceção com muita frequência. Exatamente. Essa individualização, ela tem que ver até essa questão da compulsão. Por exemplo, quando eu entrego a dieta, a pessoa fica 30 dias comigo. Mas é 30 dias mesmo, não é um retorno e depois eu viro as costas. É 30 dias, ela vai mandando a foto dos seus pratos por 30 dias. Então, é como se nós estivéssemos juntas na mesa o tempo todo. Algumas pacientes eu não consigo fazer dia, que eles chamam de dia do lixo. Eu sempre digo, eu não sou gari e eu não te vejo dentro de um saco preto nas minhas costas carregado, sabe? Então não vai ter dia de lixo, vai ter dia de luxo. Nesse dia você come picanha. É dia de luxo, não dia de lixo. Porque se a pessoa tem compulsão alimentar, o dia de lixo, ele realmente transforma ela num lixo. Ela perde a capacidade de retomar no outro dia. Como a pessoa já tem problema. Exato. Geralmente, quem tem compulsão já carrega consigo um diagnóstico muito sério, mas que pode ser tratado com dieta, porque ele foi causado pela dieta. Por exemplo, pressão alta. Por exemplo, esteatose hepática. Por exemplo, resistência à insulina, diabetes tipo 2, pré-diabetes. Por exemplo, desbiose intestinal. Entre outros exemplos aí, tem aí a questão do problema do colesterol, que veio do carboidrato, tem a questão do ácido úrico, que veio do carboidrato. Então, todas esses diagnósticos causados pela dieta, eu consigo tratar com dieta. E a pessoa vai desmamando junto ao seu médico das medicações que não precisaria nunca ter tomado se não tivesse feito uma dieta de lixo. Aí ela vem com esse papo para mim de dia do lixo. Digo, peraí, você tem capacidade de retornar se você abrir uma exceção? Vamos acompanhar. Aí a pessoa manda a foto do prato, eu analiso. Então tá, vamos ver como é que você sai amanhã. No outro dia eu estou junto. Então eu digo, agora é hora de fazer um jejumzinho. Porque se você ficar baseado aí nessa insulina que foi produzida na exceção de ontem, vai dar fome hoje e aí vai dificultar. Então faz um jejumzinho por uma refeição, toma uma aguinha com sal e vamos ver se você retoma. E aí a pessoa retoma. Essa pessoa consegue fazer um dia de exceção. Se ela não consegue, Júnior, não aguento, Júnior, eu estou tremendo, Júnior, preciso comer de novo. Essa pessoa tem sério vício em carboidrato. Para ela é mais do que um gatilho. É um retorno. Não é só um gatilho, ela retorna. Mesmo abstinência, como alcoólica, como abstinência do tabaco. Isso. Então, aí é realmente algo que tem que ser tratado. Eu precisei ser tratada, medicamente falando, com fármacos durante um tempo. Então, uma coisa que eu também gosto de clarificar, Júnior, é o seguinte: eu, enquanto médica, eu uso o mínimo possível de remédios nos meus pacientes, quanto menos melhor, mas eu também não sou contra o uso de medicamentos em várias situações, né? Inclusive, várias situações. Eu digo ao seu paciente, olha, você está numa bomba relógio. Qualquer momento, você pode ter, do jeito que você está. Eu já tive que, para alguns pacientes, dizer isso. A qualquer momento, você pode ter um AVC, né? Então, assim, a gente precisa te medicar já com vistas a um possível desmame. Para quando? Só que o desmame vai depender da aderência ao tratamento, vai depender de uma série de coisas. Mas eu já falo assim, olha, eu estou começando a te prescrever isso hoje, agora a nossa meta é sair disso o mais breve possível. Né? Eu quero chegar um dia que eu vou te dar alta e vou falar, você não precisa mais de mim, você não precisa mais desse remédio, não precisa mais dessa prescrição, vá viver sua vida feliz. Isso depende então, né, doutora? Depende da dieta. Totalmente. É quase que 100%. Quase. Aí, claro, tem os outros fatores, né? Eu não vou dizer 100%. Tem. A dieta, como eu acho que um dos pilares principais. Gestão do sono, Júnior. O que eu vejo de paciente com queixa de insônia,
que quando a gente vai investigar, na verdade é que aquela pessoa bagunçou o ciclo circadiano dela de uma maneira, porque ela vai para a cama tarde, fica com a cara no telefone até tarde, ela não tem contato nenhum com a natureza, ela está sempre submetida à luz artificial, nunca se expõe à luz solar, não faz um aterramento. Essa história, gente, de aterramento que ficou cada vez mais falada na internet, né, do grounding, isso não é bruxaria, isso é ciência, né? É pura É um ciência. grande campo eletromagnético, Energia né? telúrica. Por que que se faz um fio terra? Para descarregar a energia. Então, a gente às vezes tem que parar um pouquinho, botar o pé na terra mesmo, não é num piso artificial, ou é na grama, Uhum. ou é na areia. Tem que pisar ali para fazer um descarregamento de elétrons, porque a gente está mesmo com essa poluição eletromagnética, o eletrosmog o tempo todo. Então, gerir estresse, gerir o sono, fazer atividade física nem é para todo mundo. Às vezes o paciente chega para mim, Juni, tão destruído metabolicamente, com essa queixa de cansaço, de fadiga, eu falo: olha, vamos focar agora toda a tua energia em mudar a alimentação, fazer esses suplementos aqui, não vai treinar. Por quê? Porque a pessoa já está destruída metabolicamente. Então, se ela ainda for treinar, aquilo vai representar um estresse fisiológico extra para ela, Uhum. né? E a gente Uhum. sabe que a atividade física é muito importante para manter a saúde. Mas naquele caso ali, às vezes a pessoa não tem saúde nenhuma para manter, ela tem que. Uhum. Ela está na estaca menos Ah, 10, né? Então a gente tem que primeiro ficar no zero, para quando ela estiver no zero, aí a uhum. gente começar uma atividade física. Sim. Então é um grande erro que eu vejo, a pessoa pensa assim: quero ser mais saudável. Com a primeira coisa que ela faz, ela se matricula numa academia ou num ginásio, como a gente fala aqui Ou, em Portugal. ou começa Não como saudável. façam. Pois é, porque o que que vai acontecer? Ela vai começar a se exercitar, Sim. ela vai ter mais fome, aí o que que ela vai fazer? Vai comer banana com Ah, aveia, vai fazer essas atrocidades. sei. Então, quer ser mais saudável? Começa gerenciando o que você come. Esse é o passo número 1 da Sim. vida, né? E melhorando o sono, já é um passo Uhum. número 2. Vai pensar em treinar mais para frente. Se você está Uhum. aí bebendo todo dia, sedentário, fumando, comendo mal, não Uhum. sabe por onde começar, Uhum. começa comendo uma bela carne gorda e Uhum. gerenciando o teu sono, que eu já acho que já é um passo melhor. É a anamnese da minha consulta, ela pergunta sobre sono, a pessoa fica assim, olha, tá perguntando de sono, eu pergunto de memória, eu pergunto de libido, eu pergunto de sono, quantas horas trabalha, se trabalha sentado, se trabalha em pé, pergunto sobre atividade física aos detalhes, não só exercício, mas atividade mesmo, como é que é a rotina, vai para o trabalho de carro, vai para o trabalho de bicicleta, eu faço todo aquele cálculo ali, é uma hora de pergunta, por quê? Porque você tem que entender o que aconteceu para a pessoa chegar no ponto dela precisar. Geralmente as pessoas vêm com um problema, né? Então a gente sabe que está nos procurando não, muito pouco para prevenir. Geralmente tem alguma razão que o tirou da zona de conforto, o que é triste, né? O certo seria a pessoa fazer a dieta de prevenção e adotar estilo de vida e não precisar ir atrás de um profissional quando o problema já está instalado. Mas acho que é 90% dos casos, né? Então, tudo isso conta, sim. Quanto mais a gente se conecta com a nossa ancestralidade, eu sempre digo, se conecte com a sua ancestralidade. Há quanto tempo você não pega férias, há quanto tempo você não toma sol, há quanto tempo você não se dedica a fazer um esporte ao ar livre, nem que seja uma caminhada leve, porque algumas vezes a pessoa está com tanto peso que eu não indico exercício físico para não prejudicar as articulações. Eu fortaleço as articulações com cloreto de magnésio, com suplementação, diminuo o peso, diminuo a pressão sobre os seus ossos, principalmente o joelho, eu gosto muito de proteger o joelho e lombar, e aí a pessoa começa a fazer exercício físico já com a biota intestinal melhor, já com menos peso, menos inflamado. E só o fato de ela estar mais leve, já tem aquele outro feedback positivo, ela já está com a autoconfiança melhor, né? Porque geralmente quando uma pessoa que nunca treinou entra num ambiente, seja numa academia, qualquer coisa, ela se sente um peixe fora d'água, ela se sente um estranho no ninho. Então, quando ela já perdeu algum peso, o nível de autoconfiança dela já aumentou. Isso também favorece mentalmente Uhum. ela chegar num ambiente novo, Uhum. onde ela tá ali como ainda vai ter que aprender os exercícios ou mexer nos aparelhos. Uhum. Então, a gente tem que olhar para o ser humano, né, dessa forma
total de entender que se ela tá fora do peso, se ela tá muito obesa, como você falou, além da questão de proteger as articulações, muito provavelmente ela não tá feliz, né? E aqui eu não tô nem preocupada em ser politicamente correta, porque a verdade é essa, eu ouço isso todos os dias de pacientes que dizem isso, doutora, lá fora eu não fico falando, mas eu não sou feliz com o que eu vejo no espelho, Uhum, né? Então uhum, criou-se também muito uma política bizarra de romantizar a obesidade, que é uma doença gravíssima, uhum, e as pessoas nem sequer têm mais o espaço de dizer que elas não se sentem felizes com o corpo dela, porque senão, uma já chegou a me dizer assim, Júnior, uma amiga me falou assim, o que eu menos aceito é gordo que é gordofóbico. Então ela falou assim, eu me senti julgada, eu sendo gorda, me senti mal de dizer que eu me sentia gorda. Porque entendo ela o que você disse que o pior tipo de gordofóbico é o próprio é, gordo. Gente, o mundo tá muito, assim, sabe, assim, os rótulos, então as pessoas não tem nem mais o espaço de dizer, tudo é fútil, você querer fazer um procedimento estético é fútil. E aí a gente volta pro início da live. uhum, Você se sentir sem doença, quer dizer, o fato de não ter um diagnóstico não significa que você está saudável. exatamente. Então, a imagem importa sim. Claro que a gente não está falando dos extremos, né? De uma pessoa que enche a cara de ácido hialurônico, já está deformada. A gente não está falando disso. Uhum, Mas da pessoa se sentir minimamente feliz na melhor versão dela. Não é exato. ela querer parecer a Paris Hilton, não é ela querer parecer a, Uhum, sei lá, Angelina Jolie. É ela querer ser a melhor versão uhum, dela própria, uhum, que ela pode ser. E uhum, isso vai incluir, talvez, algum procedimento estético, vai incluir ela sentir que ela ganhou mais músculo, uhum, ou que ela perdeu gordura. E uhum. tá tudo bem. Isso que importa. A percepção também da nossa autoimagem influencia demais, Demais. mas demais, nas decisões que nós vamos tomar em prol da nossa saúde. Uhum, uhum. Com certeza, com certeza. As pessoas, o que que acontece? Elas precisam encontrar o seu ponto de equilíbrio. O seu ponto de equilíbrio. A individualização, ela mora até nesse aspecto psicológico e emocional, né? O seu ponto de equilíbrio qual é? Eu me sinto bem, primeiro emagrecendo 15 quilos fazendo exercício em casa. Aí eu mando para ela um canal no YouTube que ensina a fazer exercícios na frente da televisão, Sim. utilizando cadeira, Uau! almofada, vassoura, e ela ganha massa, incrível, porque se a pessoa está ali É, detonada pelo sedentarismo, né, ela pensa que vai ganhar massa só na academia, e não é verdade, porque a carne, ela é. calistenia. Exato, a carne é um alimento tecido construtor. É cadeia de aminoácidos, gente. É o que a gente precisa para os nossos músculos. E não é de whey protein que eu estou falando que vocês precisam para construir músculo. Vocês precisam de carne, porque ela entrega a proteína que ela promete. O whey protein é um alimento processado, que muita gente utiliza, mas nem nota que lá na embalagem tem maltodextrina. É açúcar. Está consumindo uma bebida doce. Né? Tá consumindo uma bebida doce que não entrega os 18 gramas de proteína que promete justamente por ser um processado. O nosso corpo não reconhece como uma fonte de alimento. Então, quando a pessoa faz exercício, mesmo que em casa, e comendo carne, idealmente, né? E também consumindo a sua água, e ela diminui a sua compulsão por doce justamente por causa das dicas que a gente dá, né? Que tem sempre ali umas dicas, gente. Tem uns segredinhos, tem as manhas do negócio. A pessoa começa a sentir menos vontade de doce, começou a se exercitar, ela já está milhões de luz melhor melhor do que quando ela começou. Então, o bom não é inimigo do ótimo. Você não precisa E ser aquela pessoa magra, de cintura fina, com aquela roupa colada de malha na frente do espelho da academia, para estar frequentando a academia. Você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. Opa, já consigo frequentar a academia, me sinto confiante, já estou mais desinflamado, não sinto tanta dor. As pessoas estão sentindo dor articular e muscular sem fazer exercício, porque está numa dieta inflamatória com sedentarismo. A dieta fica adequada, limpa, a pessoa começa a fazer o mínimo de exercício, mesmo que em casa, é claro que ela vai emagrecer, é claro que ela vai desinflamar, é claro que o corpo vai perceber e vai começar a obter energia a partir da gordura do próprio corpo, vai diminuir a massa gorda, vai começar a aparecer músculo e tá tudo bem. A pessoa vai começar a frequentar a academia. Então, um ponto de equilíbrio de alguns pacientes meus é um mês de dieta comigo, depois vai para academia. Outros é 2 meses fazendo exercício em casa e com a família na rua, passeando com o cachorro, levantando um pezinho em casa, mesmo com halter leve, depois é para academia. A individualização é linda. É linda, é, é linda. exatamente. Mas se a gente tratar o paciente com a mesma régua, não, carnívora tem que ser estrita. Não, a dieta tem que ser assim. Não, você tem que ir para a academia agora. Você não interessa, não, eu não quero saber. Não analisa todo
o contexto que a doutora Raquel falou, e o sono, né? A questão da energia telúrica, nós estamos no meio de um monte de antena de Wi-Fi, a gente está recebendo um monte de energia telúrica e nós não usamos sapato de couro. Mulher, principalmente, a gente usa sapato com sola de borracha. Aí essa energia não vai para a Terra, porque a gente, para começar, já nem anda na Terra. É carro, é calçada, é dentro de apartamento. Imagina quantos Wi-Fi tem dentro de um prédio. E as pessoas estão doentes, porque é uma questão de energia. Nós somos seres espirituais numa experiência material. Nós estamos dentro da matéria, mas nós somos seres energéticos. Então, quando a nossa energia está, assim, despengolada, desequilibrada, sabe? A gente precisa, opa, vamos voltar às origens. Vou começar a colocar o pé no chão, vou começar a pegar sol 20 minutos por dia, vou parar de comer tanto carboidrato, porque essa dieta moderna é a rainha mãe desses problemas todos de saúde. Está todo mundo doente por quê? Está todo mundo fazendo a mesma coisa. É só você se perguntar, o que tem de errado nisso que todo mundo fala que está certo? Algo de errado não está certo, né? E aí você vai contra, opa, vou caminhar contra o ritmo, vou nadar contra a correnteza aqui, porque está todo mundo indo para o abismo. Se você não fizer uma coisa diferente, você vai ter o mesmo resultado que todo mundo. E aí é onde eles procuram um profissional assim, diferente. Poxa, a pessoa vai, nutricionista carnívora, mas que diabo é isso, né? O que essa doida faz? Ela só vai me deixar comer carne. Eu queria ter conhecido essa doida uns anos atrás, quando eu tinha meus 14 aninhos, fiquei diabética e me mandavam comer de 3 em 3 horas pão integral e queijinho light e o negócio só deu problema, né? Então, assim, graças a Deus que existe uma nutricionista carnívora maravilhosa como você tem outras que estão aí acordando, né? Estão passando por esse despertar. Porque não tem, assim, a verdade ela tem uma força muito grande, né, Juni? Então, como Schopenhauer disse, quando uma verdade vem, primeiro ela vai ser ridicularizada, né? Ela vai ser rejeitada e depois ela vai ser aceita. Então, na verdade, isso é ancestral, então não é moda. O que a gente está falando aqui é porque o tempo é muito cíclico. Nos últimos anos, a gente viu uma evolução gritante em termos da humanidade, de avanços de informação, de tecnologia. Então, parece que passou muito tempo, mas se a gente parar para pensar, esse adoecimento global pelo excesso de óleos vegetais, excesso de carboidratos, só faz parte de algumas décadas da nossa humanidade inteira, né? Nas últimas 4, 5 décadas no máximo. O resto do tempo inteiro era como a gente está falando, comendo mais proteína animal e mais gordura animal. Então, quando alguém vem me dizer, isso é coisinha da moda, que moda, meu colega? Olha para a história do homem no mundo, como assim, moda? Né? Na verdade, você está olhando só para uma bolha dos últimos 40 anos. Então, né, é muito difícil, às vezes, argumentar com pessoas que não estão com um olhar aberto. Mas é o que eu estou dizendo, eu acho assim, é reconfortante ver que até muitos estudantes de nutrição vêm às vezes desabafar comigo e falam assim, doutora, eu tô na faculdade tendo que escrever coisas com as quais eu discordo só para pegar o meu diploma e depois eu vou fazer o que eu acredito de verdade. Foi o que eu fiz, né? Para quem está chegando agora, né? Vou fazer aí uma breve apresentação. Eu me tornei nutricionista pela doença que foi diagnosticada na minha única filha, que foi diabetes tipo 1, que inclusive a doutora Raquel também tem diabetes tipo 1. Eu fui para a faculdade de nutrição porque eu passei por muitas nutricionistas convencionais e é claro que fazendo mais do mesmo, a glicemia dela vivia descontrolada, então eu, formada na época em Direito, né, não tinha nenhuma noção de saúde, comecei a fazer cursos, fiz curso do Dr. Laí Ribeiro, fiz curso de Medicina Integrativa Chinesa, fiz curso de Morfologia do Sangue Vivo com o Dr. Jim dos Estados Unidos. Eu fui atrás, por minha conta, de conhecimento. Quando eu entrei para a faculdade, eu já entrei fora da caixa, eu já entrei com os cursos livres que eu havia adquirido e com a domínio sobre a dieta da minha filha. Ninguém mais fazia ela comer aveia, ninguém mais fazia ela comer pão integral. Ela já estava com a glicemia dela controlada na minha mão. Então, eu passei a insulinizar também, porque eu comecei a estudar sobre insulinas. E eu disse, ninguém mais vai errar, porque passavam altas doses de insulina para ela, porque queriam que eu desse altas doses de carboidrato. Eu diminuí as insulinas
e melhorei a dieta, ela não tinha mais fome o tempo todo e ela passou a ter melhor desempenho na escola e tudo mais, tanto que hoje ela é universitária de medicina. E na época eles diziam que ela não ia nem conseguir estudar se eu não desse carboidrato, porque ela não ia ser uma menina inteligente, afinal de contas era o carboidrato que dava energia para cognição e exercícios físicos. Ela faz exercício na academia desde os 12 anos, inclusive ela corre, ela faz musculação, e ela não come carboidrato desde 2017. Então, se fosse o caso de ser verdade isso, obviamente, né, que ela não estaria aí uma menina extremamente em forma, ativa fisicamente, e ainda passou por medicina antes mesmo de se formar no segundo grau. Ela passou por experiência, ela foi fazer e acabou passando. Se fosse uma menina com problema cognitivo, não teria passado antes da hora, né? Ela precisou passar 2 vezes porque ela passou, né? Foi fazer, por curiosidade, passou para medicina. Então, assim, as pessoas têm que ter respeito por esse tipo de mãe. Porque a mãe, eu sou mais mãe do que nutricionista, sempre digo, né? Ela foi minha paciente zero. Então, assim, a mãe, ela se torna especialista naquele tipo de situação. Ela convive com a doença 24 horas por dia. Eu duvido a nutricionista que mede o açúcar do sangue do seu filho cada vez ou do seu paciente, cada vez que dá um prato para ele. E é só assim que você vê o impacto glicêmico, né? Hoje em dia a gente tem tecnologia, na minha época ali foi na ponta do dedo mesmo. Então, a cada vez que você dá um prato de alimento saudável, você mede a glicemia do sangue, você vê se teve pico glicêmico. Você não precisa ser diabético para se ferrar com pico glicêmico. Qualquer um se ferra com pico glicêmico. O problema da saúde hoje em dia é o pico glicêmico, a alta insulina Exatamente. e a A alta. mãe de todas as doenças crônicas Exato. é a hiperglicemia. Então, assim, à medida que eu fui estudando, né, nutrição, eu vi que eu poderia simplesmente obter o diploma e depois fazer a minha expertise de consultório, baseada na pirâmide. Afinal de contas, a carne está lá, os vegetais estão lá, as frutas estão lá, todos de baixo amido também estão lá. Eu não preciso entupir meu paciente de carboidratos, a menos que ele tenha problemas que requeram carboidratos. Né? Eu pego pessoas abaixo do peso e eu passo carboidrato, obviamente, porque a pessoa precisa voltar para o peso. Mas a grande questão da maioria das pessoas está no excesso de carboidratos. Então, aquilo que eu aprendi com a minha filha, Exatamente. aquilo que eu aprendi com a minha filha, hoje eu consigo ajudar outras pessoas com outras doenças, porque obviamente que eu migrei da low carb para carnívoro. Por quê? A maioria das pessoas que estão hoje na carnívora, elas começaram numa dieta mais low carb. E Exato. foram vendo que, opa, peraí, eu gasto mais, eu cozinho mais, eu passo mais trabalho para obter baixo carboidrato. Mas a carne é baixo carboidrato, ela é zero carboidrato. Se eu comer carne, alguns vegetais, gorduras saudáveis, algumas frutas de baixo amido, eu vou estar muito mais do que low carb, eu vou estar realmente numa dieta cetogênica, ou pelo menos cetocarnívora, ou pelo menos very low carb. E aí viram que emagreceram mais, tiveram mais nutrientes, afinal de contas tem menos farinhas de plantas, menos tudo, né? Vários outros alimentos da low carb que inclusive são mais caros. E aí a pessoa começou a migrar para a carnívora gradualmente. Vários pacientes mesmo migraram junto comigo da low carb para a carnívora e hoje estão muito melhores do que estavam quando estavam na low carb. Mas a low carb foi a transição. Então nós estamos aqui Sim, hoje. sim. Muito É. importante a low Eu, carb quando na passei low transição. carb, eu comecei na low carb em 2014 e fui migrando também, né? Até porque não é aquilo que você falou, a low carb acaba sendo mais trabalhosa, você tem que lavar vegetais e tudo mais. E a carnívora fica mais barata, Muito, mais prática, muito. muito mais prática. Eu gasto zero tempo na cozinha hoje. Tipo, pegar a carne e grelhar, tá pronto. Uhum. Ou fritar uns ovos, é uma coisa super rápida, super básica. Nem lembro a última vez que eu gastei tempo fazendo alguma receita. Ah, pode fazer se quiser? Pode, claro. Né? Tem receita aí de pão carnívoro, de vez em quando apetece algumas pessoas fazer, pode fazer. Mas não tem desculpa para não fazer a carnívora. Ah, porque a carne está muito cara aqui no Brasil. Gente, mesmo aí no Brasil, se você for botar na ponta do lápis e fazer as contas, não fica tão caro, não fica mais caro fazer uma dieta carnívora, até porque a gente não está falando que você tem que comer picanha e salmão. Uhum. Você pode comer vísceras, né, outras carnes, outros cortes que são mais baratos, Sim. e dá para viver tranquilamente bem numa carnívora, até porque no final das contas, você vai acabar fazendo aí no máximo, estourando 3 refeições por dia. Né? Uhum. Geralmente duas. A gente fica saciado com duas. Uhum. Raramente vai para três. Não Uhum. é como numa high carb que a gente tem fome de 3 em 3 horas. E Exato. precisa toda hora de um lanchinho. Não, e assim, ó, eu tenho ali os grupos, né? Eu tenho, a cada 10 dias eu abro grupos. Então, eu tenho o grupo de receitas,
que são receitas carnívoras e cetogênicas, tem o grupo de jejum e tem o grupo de dieta carnívora. Então, são 3 grupos diferentes com propostas diferentes, mas todos voltados para baixo carboidrato. O que os participantes eles relatam para mim é que eles estão economizando. Por quê? Uhum. Fazem uma receita ou outra, claro, né? Todas as receitas que eu passo ali são muito simples, não tem nada complicado. Para a pessoa que tem vontade de comer uma panqueca carnívora, um muffin, uma empada, uma coxinha, tem cheesecake, tem pão de vários tipos, tem flan, mousse, com caldo de ovos, até porque a Silvia do Vovó Fit Low Carb, vovofit.lowcarb, sigam a Silvia, ela também está em todos os meus grupos. Então, assim, a gente tem ali uma infinidade, mas a praticidade, a simplicidade, a facilidade da estratégia carnívora mora em justamente você chegar em casa e você não está a fim de cozinhar, você não vai pedir um fast food, você vai pegar um bife que está ali É, descongelado já pronto, é isso que eu planejamento é tudo, né? Para quem gosta de cozinhar e tem tempo, é um universo. Para Tem quem outra não tem, no meu caso, eu até gosto. Eu gosto de me arriscar na cozinha, mas eu não tenho também. tempo. Então, o que eu vivo muito, eu sou muito monótona na alimentação. Eu vivo à base de um hambúrguer maravilhoso que vende aqui, 100% carne, uma carne gorda, pinga gordura. Então, às vezes, eu chego em casa, enquanto eu tô no banho, os hambúrgueres já estão ali na minha air fryer mesmo. Uhum. Mas a air Uhum. fryer, não sei o que. Boto lá, porque eu não quero ser perfeita, eu Uhum. quero. Quando eu saio do meu banho, os meus hambúrgueres já estão lá, sal, muito sal, muito sal. E aquela carne gordurosa na minha boca, tá feito, meu jantar. Então, eu não vou ficar pedindo comida por aplicativo, nem sei, nem tem esses aplicativos instalados. Então, Também não a tem. pessoa dizer que não tem tempo, ou que a vida social vai ficar mais difícil, é outra balela também, é outra desculpa para quem não quer fazer aquilo que tem que Não, ser feito. Eu, como antes aqui, não fica falo mais muito difícil. isso. Não fica mais É, difícil, eu Raquel, eu entrego na dieta. É, guia social, tá? Como você se comporta quando você sai. Aí o que você vai comer, aí tem lá a orientação. Vai comer numa lanchonete? Toda lanchonete faz tábua. Aí vem a batata frita, vem o aipim, aí vem a mandioquinha, mas vem o ovo de codorna, vem pepino, vem queijo, vem frango, ou vem sempre dá coraçãozinho, você escolhe o sabor. Aí eu sempre digo, procure sempre sair com algum desafeto, uma pessoa que você não goste muito. A pessoa que você não gosta muito, você dá todo o carboidrato para ela e você come a proteína, tá tudo certo, né? Eu vou no restaurante chinês, vou no restaurante japonês, está lá a orientação, como comer, como consumir alimentos dentro da estratégia no restaurante japa, no China. Aí tem lá, eu vou consumir no shopping, eu indico até os guichês do shopping que tem hambúrguer sem pão, tem hambúrguer com alface, tem aqui no Brasil a gente tem shopping. porque o Brasil está mais à frente nesse aspecto, tá? Aqui em Portugal, as coisas são mais, como dizem que os portugueses são mais literais, é porque, assim, a cultura portuguesa é mais assim, é com pão, é com pão. Então, em alguns lugares é meio difícil negociar. Então, o que eu faço? Eu tiro o pão, acabou. Eu jogo o pão pro lado, jogo no lixo, porque meu corpo não é lixeira. É uma pena. Mas entre ir pro lixo e entrar no meu corpo, vai pro lixo, Não, tá tudo né? bem. Mas tá tudo bem. Então eu vou em hamburgueria, qualquer lugar que me chamar, qualquer restaurante, asiático, japonês, eu consigo sempre me virar. É uma questão de ter o olhar já no radar. No radar. Se tem proteína e gordura, o que é origem animal? Uhum. Olha, eu fui num jantar há pouco tempo que era menu fechado, porque era um jantar de aniversário. E aí as opções eram, opção um era um talharim com não sei o quê, e opção 2 era um risoto de não sei das quantas. Aí eu chamei a aniversariante e falei, eu vou com todo o prazer no seu aniversário, mas se tiver uma terceira opção para mim, ótimo. Se não, só me avisa, porque aí eu vou comer em casa e vou lá te prestigiar. Eu só sei que ela conseguiu negociar, Juni, para mim veio um entrecô Ai, que enorme, delícia. um queijo brie. O homem perguntou o que eu comia. As pessoas todas me invejando em volta e falando assim. Ai, eu devia ter falado, todo mundo comendo um talharinzinho, um risotinho e eu comendo uma entrecô. E eu tinha falado, olha, só precisa ser de origem animal. Se quiser que seja um frango, até uma lata de atum, eu só quero que você me traga alguma coisa de Uhum. origem animal. E Uhum. trouxeram um entrecô. Uhum. Então, Uhum. sempre dá para negociar, gente. Sempre dá, a gente orienta sobre essas situações todas. Por exemplo, a prova de fogo para mim, Raquel, para os pacientes e para mim também, que eu passei muito por isso com a minha filha, é festinha de criança. Festinha de criança é muito complicado, porque aquela mãe já está sobrecarregada, né? Então, obviamente, ela vai servir o básico e tá tudo certo. É docinho, é bolo, e é fritura, e é salgado com carboidratos.
que eu ensinei? Eu aprendi isso, imagina, você tem uma filha com um diagnóstico, você vai dizer para ela que você não vai na festa mais dos seus amigos, com 10 anos de idade? Quantas festas ela foi? Brigadeiro cetogênico, coxinha de frango proteica, e o bolo low carb, que inclusive eu fiz nos 15 anos dela, foi eu que fiz o bolo dela, muito proteico, muitos ovos na massa. Inclusive recheio também, né, para as pessoas. Então, tudo existe uma solução, só que você tem que se dedicar. Porque até para comer errado você tem que se dedicar. Você tem que ir lá comprar no mercado, você tem que pedir, você tem que pagar, você tem que gastar. E quando se trata de buscar saúde, a pessoa acha que, como é saudável, eu quero facilidade. Não, a facilidade do carboidrato não existe. Também não existe a facilidade da proteína. Você só tem que ter um olhar clínico sobre o seu prato. Sabe o Já que? aconteceu. Desculpa, gente, interromper, mas só para não perder esse gancho que você falou da facilidade. A facilidade, na verdade, ela é uma grande ilusão. É ilusão. Não tem caminho fácil. A diferença, eu sempre falo isso, é o timing. Porque se você escolher o fácil agora, vai chegar o difícil. Vai. Ou seja, você sempre vai ter um momento difícil e um momento fácil. A diferença é, se você escolher fazer o difícil agora, que é comer limpo, treinar, dormir bem, tudo isso é difícil, mas depois vem a parte fácil. Você vai envelhecer sem precisar ninguém te levantar da cadeira, sem estar demenciado, vai gozar da vida, vai morrer de velhice. Um belo dia você vai deitar para dormir e vai para a paz do Senhor. O contrário, você escolhe o fácil agora, fast food e tudo mais, mas o difícil vem, e não é só lá na velhice não, o difícil já vem agora. Que é aquilo tudo que você falou. Bem rápido. O cansaço, falta de libido, Memória. cabelo caindo, falta de memória. Então não tem caminho fácil, gente. Entendam isso de uma vez por todas. Todo caminho vai ter uma facilidade e uma dificuldade. Agora, não tem como fugir. Não tem caminho fácil. Não existe muito atalho. Agora, dessa estratégia eu posso garantir. Eu sempre falo, eu tive duas situações bem diferentes no consultório, tá, Raquel? Teve um paciente que eu tenho muito carinho por diabético, tá? Então eu sei das limitações do diabético, mas a mesma limitação do diabético eu encontro no obeso. A mesma limitação do obeso eu encontro na pessoa com esteatose hepática, síndrome metabólica. Eu encontro a mesma resistência em abandonar os velhos hábitos. Então eu prometi. Teve uma situação muito assim, que eu disse, não, eu quero que essa pessoa melhore, porque ela precisava muito. E eu não preciso do dinheiro. Eu preciso de resultado. O dinheiro é consequência. Eu disse, se você não tiver resultado com a minha dieta em 30 dias, eu te devolvo o teu dinheiro. Fiz isso. Nenhuma nutricionista faz, mas eu fiz. Se eu te devolvo o teu dinheiro, daqui a 30 dias, se tu não tiver emagrecido sem fome, melhorado os seus marcadores, diminuído a sua glicemia e melhorado as suas dores, essas dores que tu está sentindo, é tudo da dieta errada que tu está fazendo. Eu não vou mexer em medicação, eu só vou mexer na tua dieta. Se tu não tiver melhorado, tu vem aqui que eu te devolvo o teu dinheiro. Mas tem condições. Quero foto de todos os pratos, quero vídeo de você tomando a sua água, porque só mostrava a garrafa e eu sei que não tomava, que a parente entregou. Sempre tem um parente que entrega na consulta. Sempre tem um dedo duro cagueta. Aí, não, ela não bebe água. Beleza, então tá. Se não tiver resultado, eu devolvo o valor. Porque você tá precisando. Tá gostando de viver assim? Não consegue dormir, tem dor de cabeça, tem dor nas articulações, vive estufado, não consegue parar de comer, tá sempre com fome, tá escravo do doce, tá escravo do carboidrato. Tu gosta de viver assim? Sem libido, cabelo caindo, com uma aparência de 20 anos a mais? Não, não gosto. Então tá. Então vamos fazer o seguinte, te devolvo o dinheiro em 30 dias se não tiver resultado. Obviamente que a pessoa teve resultado. A glicada baixou, embora seja um exame que mostra 90 dias, ela já baixou nos 30 dias seguintes, quando ela fez o exame. E aí a pessoa começou a ter controle, tomou gosto pela dieta. Hoje eu já perdi as contas de quantos pacientes essa pessoa me mandou, mas era a pessoa mais resistente que tinha, até por causa da idade às vezes, né? Mas hoje me manda pacientes. E uma outra situação de um outro paciente, porque é uma beleza a gente não precisar viver, né? É uma delícia. A pessoa veio para mim precisando de mudança, estava com problema também de saúde, mas estava simplesmente viciado, tá, Raquel? Viciado em açúcar, viciado em álcool fim de semana, acha que não é alcoólatra, mas é, porque se tu não consegue viver sem, tu já é escravo de. Algo pelo qual sem o qual você não consegue mais viver, é algo que já te escravizou, você nem notou. Você nem notou. É verdade. Aí eu falei, você está disposto a abandonar o que te adoeceu? É uma das perguntas, né, da minha anamnese. Que nota você dá para sua vontade de mudar a sua realidade? E a pessoa queria mudança, mas começou assim. Eu já estava no final do dia, também confesso que eu já estava um pouco cansada. Mas eu não abro mão do pão. Tá, mas eu te passo 3 receitas de pão diferentes. Mas eu não abro mão da cerveja. Não, eu te passo uma cerveja que você pode tomar com moderação, que ela tem 72 calorias e não tem glúten.
essa você pode abrir uma exceção. Aí expliquei quantos poderia no fim de semana, porque era uma pessoa extremamente viciada. Ah, mas eu não abro mão do doce depois do almoço. O que mais você não abre mão? Aí eu fui falando, não, não vou deixar de fazer isso, não vou deixar de fazer aquilo, isso aqui também não vou deixar de fazer. Eu peguei, me passa seu Pix, porque eu vou abrir mão desse tipo de paciente, porque eu quero resultado. Aí depois vai sair, ah, não, eu fui na Júnia e não tive resultado, porque você quer ser emagrecido, você quer ser melhorado, você não quer emagrecer e melhorar, você quer ser que outras pessoas façam, ser emagrecido pelos outros. E isso você não vai conseguir. Já fiz assim. Já Exato. demiti mais de uma paciente. Porque eu falei, eu não sou médica Não. adequada para você. Não, não adianta. Eu quero resultado também, exatamente. Eu não tenho dinheiro. Então, a pessoa implorou, por favor, desculpa, eu não. Porque exatamente isso, assim, quando a pessoa tem um nível de resistência muito grande, ela não quer ceder para nada, o que ela quer que eu faça? Um milagre na vida dela? Não vai acontecer. Então, eu prefiro não entender. Não, não. Já aconteceu também, tem uma paciente minha que, inclusive, ela está sempre ali no Instagram, ela faz stories, de eu atender uma mãezinha, e a filha era minha paciente, e não tinha, assim, tanta condição financeira, mas eu queria muito que fizesse a estratégia, e a criança tinha uma doença que não pode fazer exercício físico, porque a pele fica toda em comichão, né? Então, eu devolvi o valor da consulta e disse, pega o valor da consulta e inscreve ela numa hidroginástica e compra bastante carne moída, compra fígado, compra franguinho, compra umas carnes mais em conta e faz um mês para ver se ela melhora, ela vai desinflamar. E aí, depois de um mês, a gente conversa e devolvi o valor. Devolvi porque não é nem tudo é sobre dinheiro, né? Então, assim, existem coisas que a gente simplesmente abre mão para ter resultado. E depois ela mandou outros pacientes também, porque Deus abençoa, né? Deus sabe que a gente precisa, porque os A Joyce escreveu aqui, a Joyce Almeida escreveu, ela quer remédio para curar o problema. Exatamente. Muita gente, Joyce, me escreve assim, ou escreve para minha secretária, a doutora passa o Ozempic? Eu já até falo para minha secretária, olha, esse tipo de pergunta já é um sinal, uma red flag para mim, bizarra. Porque assim, eu passo, quando tem indicação. Não para aquela mulher que tem que perder 2 quilos e que é um Ozempic para continuar comendo o cookie de chocolate dela. Quando tem indicação, eu acho que é uma droga muito boa, Sim. mas tem que ter indicação. Agora, tem pessoas que tem a cara de pau, Juni, de falar assim, ah, mas eu não quero consulta não, eu só quero uma receita do Ozempic ou do Mounjaro, eu só quero uma receita. Oi? É, Isso, só quer a que saúde. ele passe uma medicação de efeitos colaterais sem saber se você tem indicação, se você não tem, se você tem alguma contraindicação. Gente, então assim, se você que tá aqui assistindo a gente, é esse tipo de gente, nem perca seu tempo comigo, tá? Porque eu tô a sincerona aqui. Não é o meu perfil. Eu gosto de dar alta para as pessoas. Eu gosto de entrar na vida delas e depois ir embora. Falar, vai, voa, vai ser feliz sem mim. Quando eu entrego a dieta, a pessoa consegue ficar mais do que 30 dias com aquilo que eu entrego, sabe, Raquel? Porque eu não entrego uma opção, duas. São várias opções dentro de uma refeição. Então, existe ali uma infinidade de receitas, existe uma infinidade de orientações, produtos. Eu mando foto do produto que é dentro da estratégia que ela pode comprar para facilitar a vida dela. Então, eu entrego tudo assim. Ai, meu Deus, é muita coisa. Eu disse, vocês estão com saudade da nutricionista que entregava 3 páginas e depois de uma semana vocês não aguentavam mais? Porque é claro que quando a gente dá em abundância. A gente não quer o serviço medíocre, então a gente também não quer paciente medíocre, porque a gente quer resultados glamurosos. Ali nos meus grupinho, vê, que é quase de graça, é uma taxa que eu cobro. As pessoas sentindo resultados. Inclusive, tem aqui o Sérgio, ele está aqui na live, ele acabou de colocar, né? Ele emagreceu 18 quilos, ele migrou de grupo em grupo, por 50 dias ele migrou. E ele emagreceu 18 quilos participando dos grupos. Por quê? Porque ali no grupo eu entrego as dicas, né? E eu entrego como fazer sozinho algumas coisas. Jejum, receita, dieta. Aqui... Vocês que estão ouvindo a Juni e a mim, né? Que entramos na profissão muito pelo propósito, né? Ela, no caso, pela filha, eu por mim mesma. É claro que a gente gosta de dinheiro, né? Mas a gente tem por trás disso mais do que a ideia de ganhar dinheiro, é missão mesmo. Então, não é hipocrisia, não é demagogia, não é papinho, é real. A gente tem um regozijo. Hoje, uma paciente me falou que perdeu 20 quilos.
isso não tem preço que pague, né? A alegria da pessoa falar, doutora, tudo melhorou. Às vezes, quando é consulta já de segunda ou terceira vez, eu pergunto, quero saber tudo. O que que melhorou, o que que piorou, o que que ficou igual? E aí a pessoa vai falando, Uhum. melhorou a libido, melhorou isso, melhorou isso, melhorou isso. Gente, não tem preço que Não tem. pague isso. É uma satisfação, é uma alegria. E eu falo para os meus pacientes, obrigada por me dizer isso. Porque é combustível, porque é cansativo, né, Júnior? Assim, a gente que se entrega, se doa muito, a gente também tem horas que fica exaurida, por mais que a gente tenha uma profissão. É, porque todo mundo, eu passo o dia ouvindo problema, problema, Uhum. problema, problema. Você também, problema, problema, e a gente fica tentando ajudar as pessoas. Então, ouvir isso é um combustível para a alma. Então, eu fico muito feliz, até quando é só seguidor, nem é paciente, mas é seguidor que deixa um feedback assim. E às vezes é um dia que eu tô tão cansada, e aí Deus vai e manda aquela pessoa escrever umas palavras ali, eu falo, olha que coisa É linda, isso não tem É preço. o que mantém, é o que mantém. É o que faz a gente continuar com esse trabalhinho de formiguinha, né? As pessoas É, que confiam na gente também, elas não esperam nada diferente, né? Porque nós somos integrativas. Nós já estamos, assim, com uma diferenciação muito grande. A gente vê o ser humano como um todo. A gente vê, não, sempre. a gente não desmembra o nosso paciente. Não, peraí, você quer emagrecer, então eu vou só fazer déficit calórico. Eu não sou calorista, eu sou nutricionista. Eu tenho que colocar dentro dessa pessoa nutriente para melhorar aquilo que ela me reclamou na sua consulta, que ela não está bem. Mas só o nutriente vai poder realmente fazer isso. Uma dieta baseada em caloria não vai fazer isso, vai só emagrecer. Ela não vai estar nutrida, Exato. ela vai estar mais magra, e não quer dizer que esteja mais saudável. Então, quando procuram a Raquel, eu tenho certeza que sabem da tua história, né? Eu sempre indico o teu livro para os meus pacientes. Vocês imaginem uma médica diabética tipo 1, que teve um câncer metastático, e ela venceu o câncer, e hoje ela fala, né, bem da carne, porque ela sabe os benefícios de uma dieta limpa, nutritiva, desinflamatória e natural, ancestral. Então, eu sempre digo, né, vocês têm que procurar pessoas que, às vezes, até pela dor, infelizmente, a maior parte dos profissionais que eu vejo que são bons, eles tiveram algum gatilho de dor que os impulsionou para sair do caminho que eles estavam, né? Geralmente, eu sempre digo, né? Às vezes um pé na bunda bota a gente para frente. Às vezes um revés na vida da gente nos faz, opa, peraí, vou focar num caminho que eu ainda não segui, porque eu estou num terreno desconhecido. E se? A pergunta do e se é muito importante. Mas e se eu fizer diferente? Eu sempre digo isso, mas e se eu tentar por um mês? Qual é a insegurança alimentar que o abençoado vai ter em comer bastante carne e diminuir a quantidade de carboidrato por um mês? Nenhuma, nenhuma. Porque todos os alimentos que a gente passa, que são ricos em proteína e que são de baixo amido, estão lá na pirâmide alimentar também. A gente não está reinventando a roda. Só que são alimentos de verdade. Então, se a pessoa procura uma nutricionista integrativa, né? No caso eu, nutricionista carnívora, ou a doutora Raquel Furtado, que já venceu os piores reveses que uma pessoa pode vencer, e ainda vence, porque a diabetes tipo 1 ainda não foi encontrada a cura, e a doutora consegue controlar muito bem e ter uma vida saudável, apesar do diagnóstico. Então, a pessoa que nos procura, ela já tem que ter a mentalidade de que vai ter um profissional diferenciado, Sem dúvida. né? Vai ter que fazer uma diferença aí na sua vida, vai ter que aos poucos, gradativamente, promover mudanças para ter um resultado diferente, porque fazer a mesma coisa não vai trazer um resultado diferente, vai trazer um resultado igual. E a maravilha Exato. desse processo é que quem defende a carnívora não somos nós, são os pacientes que tiveram resultado. Vocês olhem os comentários lá na minha página, olhem os comentários aí na doutora Raquel, das pessoas que tiveram benefício com a estratégia, mesmo que não seja uma carnívora estrita, repito, carnívora não precisa ser estrita. As pessoas estão defendendo a carnívora com unhas e dentes depois de terem sofrido na mão da dieta convencional, depois de ter sofrido na mão do profissional convencional, depois de não ter tido resultado no tratamento convencional. E aí isso entra num descrédito tão grande de alguns colegas da classe, porque eles não estudam a estratégia, não praticam a estratégia, não viveram essas doenças como nós vivemos, não tiveram resultado nas suas vidas como nós tivemos, eu através da minha filha e também através de mim, eu também tive muitas melhoras, e vem denegrir com estudo vagabundo, com estudo fajuto, com artigo de quinta categoria, uma estratégia riquíssima em nutriente. É só somar os pontos. Se é uma dieta que não tem alimento ultraprocessado, é uma dieta desinflamatória, rica em vitamina, rica em mineral, rica em aminoácido. Ela não tem nada de agrotóxico. Carne não tem agrotóxico, pelo amor de Deus, carne não tem riqueza de hormônio que faz mal para as pessoas. Parem de acreditar no mito. Assim como falam que o gado é que está poluindo o ambiente, não é a indústria. Então as pessoas passam a dizer que aminoácido é bom, vitamina é bom, mineral é bom, alimento não processado é bom.
Então a gente fala, opa, carne é tudo isso. Ah, não, mas carne não é bom. É assim, Juni, as Como? pessoas, por isso que eu falo que tudo começa na mente, né? Tem que estar com a abertura mental Hum, para receber o novo, a informação nova. O problema é que muita gente, eu sou cristã, então eu não posso deixar de falar isso. É igual, na minha visão, a carnívora é igual ao evangelho. Não quer ouvir falar do evangelho, por quê? Porque vai mexer em confortos que ele não está afim de mexer. Então, uma pessoa que vive em pecado, né, uma pessoa que tá adulterando. Se eu vou falar para ele do evangelho, ele não quer saber por quê? Porque vai confrontar ele com a parte fraca dele. E uhum, a carnívora é igual, a pessoa tem lá aquela estima pela cervejinha dela, pelo vinho, pelo pãozinho, pelo docinho. Então, se você for falar da carnívora, ela não quer saber, porque ela não quer mexer ali, ela não está ainda naquela fase contemplativa ou pré-contemplativa de abrir mão daquele vício, porque muitas vezes ela vive uma vida tão miserável, no sentido de infeliz, que o uhum, único momento em que ela tem algum relaxamento, algum prazer, é na hora que ela abre a cerveja dela ou que ela abre lá o bombom dela. uhum, Porque ela, de uma maneira disfuncional, atrelou relaxamento uhum, à cerveja, ao uhum. merecimento Merecimento. ao bombom. Então, é por isso que eu falo, nós temos que nos unir. Você como nutricionista, eu como médica e as psicólogas, os psicólogos. Gente, Uhum. todo ser humano precisa de terapia, ponto final. Ninguém tá normal nesse mundo não, tá? Você pode achar que tá, não tá não. Então, pelo amor de Cristo, vá procurar terapia, que o mundo tá muito difícil. E você É, parece que não precisa. Todo mundo tem ali suas dores não tratadas, os seus traumas. E se não descamba para a comida, para o álcool, vai para a pornografia, vai para o uhum, videogame, vai para uhum, outros vícios. sim, Então, todos nós temos dependências que podem estar, sim, fazendo muito mal para a nossa saúde física, uhum, mental e sim, relacional. Por exemplo, Juni, libido, que é uma queixa também unânime uhum, nas mulheres que eu atendo. Como eu trabalho muito com reposição hormonal, libido. Eu não tenho vontade, doutora. uhum, Aí, quando eu pergunto para ela, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o problema hormonal da libido, o hormônio em si entra como a quinta, sexta causa de falta de libido. Antes uhum, disso, tem outros fatores. uhum, Eu pergunto assim: você admira o seu marido, ou seu namorado, o seu parceiro? uhum, Ou você se sente mais mãe dele do que companheira? uhum. Porque se você não admirar o seu marido, você não vai querer se entregar para ele, Sim. você não vai ter libido. A maioria para aí. Eu acho que não preciso de testosterona, não. Porque já vem querendo uma prescrição de uma testosterona para libido, achando que se ela tomar testosterona, ela vai. Não, não vai. Então você também precisa ver esses lados, sabe? Então, eu acho que tem muitas verdades por detrás de uma saúde plena, que as pessoas têm que estar dispostas a ouvir umas verdades nuas e cruas, assim, sabe? Tá disposta a mexer nessa parte do seu casamento para melhorar sua libido? Falar lá algumas coisas que seu marido, talvez você e ele vão ter que realinhar para você voltar a admirá-lo? Porque senão você não vai querer. Não vai Exatamente. dar. Eu atendo casais, né? E muitas vezes eles precisam fazer a dieta juntos. Por quê? Porque senão um funciona como âncora, né? Na vontade do outro. Então, a pessoa, além de fazer a dieta e lutar contra si mesma, ela tem que estar argumentando com o parceiro sobre o motivo de estar fazendo aquele uso da água com sal integral, aquela quantidade de maior de carne no prato, ela tem que estar justificando. Quando eu faço o atendimento, eu até dou desconto para casal, porque eu faço questão de que a mulher traga o marido. Daí, com desconto, às vezes eles vêm, né? Porque gastam com cerveja, mas não querem gastar com um nutricionista. E o meu valor é ínfimo, assim, comparado com o que se gasta de fast food no fim de semana. E aí, eu sempre digo, eu gosto de atender casal porque os filhos se beneficiam. E se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez eu pudesse ter ajudado bem mais a minha filha e bem mais cedo,
né? No que tange à alimentação. Embora fosse uma alimentação saudável, era uma alimentação com muito carboidratos, né? Então eu não sabia dos malefícios de uma quantidade maior de carboidrato. Eu nem sabia o que significava realmente a importância dos aminoácidos, não sabia que proteína vem do grego proteios, que significa o que vem primeiro. Então, primeiro eu colocava lá o carboidrato e a proteína era meio que o acompanhamento. Então é interessante Sim, quando você atende casais, porque além de melhorar a dieta, ajuda os filhos, a questão da libido, geralmente o homem ele pode até estar doente, mas ele não diminui muito a libido, não. A mulher, não. Ela tem, assim, vários fatores que fazem com que ela se sinta estimulada. E quando ela faz a dieta junto com o marido, o que eu acho mais, assim, satisfatório para mim, ele faz igual aquele filme do Senhor e Senhora Smith, quando eu pergunto como é que tá a nota, né, para a vida sexual, 10, 10. E eles ficam muito felizes, porque a libido da mulher aumenta justamente porque ela passa a admirar o companheiro que torna-se um apoiador. E aí eu crio um grupo, inclusive, né? Quando eu atendo casais, é um grupo. Eu entro ali num grupo com eles, né? Eu sempre digo, começou a homenagem. Porque eu tô sempre ali, né? No meio dos dois. E eu brinco com os casais porque eu digo, vocês têm que encarar a dieta com bom humor e como estilo de vida. Se vocês não encararem assim, né? Vocês não vão conseguir seguir, porque o mundo nos convida a comer carboidratos, o mundo nos convida a comer açúcar, o mundo nos convida a consumir álcool, né? E eu geralmente, concordo quando... com você, mas assim, só vou discordar num ponto, Juni, porque nem sempre é uma realidade aplicável, nem sempre o casal está disposto. Essa é a realidade ideal, quando o casal tá. Mas quando eu atendo mulheres sozinhas, que vêm e falam, doutora, mas não tem jeito, meu marido não vai fazer. E eu digo assim, olha, então a gente vai ter que contornar isso, porque assim, o meio que nós estamos influencia, sem dúvida, mas não determina. Não. Eu mesma já me relacionei com pessoas, né? O meu ex-marido, por exemplo, comia e tinha dentro da minha casa geladeira com um sorvete dentro da minha geladeira. Era mais difícil para mim, porque em alguns momentos eu via ele comendo, me dava vontade, mas eu resistia. Então, você tem que estar com um outro mindset, você tem que estar com uma preparação mental maior, é claro, muito mais fácil se o casal entrar junto, sem dúvida, mas também eu não aceito aqueles discursos de vítima assim, ai, Não, doutora, eu não. estava até fazendo direitinho, mas o meu marido, ai, me levou numa churrascaria e eu comi, eu falei assim, ele empurrou a batata frita na sua goela E põe uma arma abaixo? na Ou você... cabeça. Pois é. Eu Então, eu acho sempre, que, eu sempre digo, né, Raquelzinha, assim, ó, não existe caixão para dois. Eu nunca vi velório de caixão duplo, nunca. Existe um para cada. E existe um caminho que a gente segue, né? Uma pessoa não querer fazer, você não pode obrigar. Mas a palavra fala. Até um certo ponto você tenta com palavra. Depois o exemplo arrasta. Faz você a sua dieta, seu parceiro ou sua parceira vai ver o resultado em você e vai ver que está ficando aquém, está ficando para trás, está deixando a desejar, não está promovendo a mudança na vida dele, vai ver a mudança na sua vida. Seja exemplo. Seja exemplo. é, Não seja folha ao vento dizendo, que aí, todo na mundo casa dela sofre. só ela faz. A Tati disse aqui, na casa dela só ela faz. É isso, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E se o marido, o companheiro vier, melhor. Se ele não vier, olha, paciência, né? A gente Sim, tem que fazer a nossa é o parte. que eu digo, não existe caixão para dois, e cada um vai viver a sua vida de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é ter longevidade, no final da sua vida você não ter que ser virado pelos outros de lado, não ter que ser levantado a sua perna para limpar a sua bunda, usar fralda na sua velhice, não ter condições de tomar um banho sem estar se segurando, se você quer ter músculo, você tem que consumir alimentos que formam músculo. A carne é tecido condutora, músculo é longevidade. É uma coisa muito óbvia, você precisa ter músculo para poder ter longevidade. Para isso, você tem que consumir proteína, porque a gente é feito de proteína. Então, essa coisa eu quero ter uma vida saudável, eu morro pelos meus filhos, tá, mas você vive por eles? Você está se alimentando de maneira a querer ver os seus netos e bisnetos, como a minha mãe agora, que está ali na carnívora há 2 anos e meio já, quase. Ela estava vivenciando o bisneto, com 78 anos, casou de novo, pela quinta vez, a velhinha sem vergonha. E aí, o que acontece? Ela está na carnívora, emagreceu 30 quilos, abandonou 4 medicamentos que o médico desmamou. Mas ela promoveu uma mudança na mentalidade dela, né? Ela promoveu uma mudança na mentalidade dela. Agora, o novo companheiro Você dela, ama seus filhos, você não quer dar trabalho para eles, né? Você quer ser um claro, velho saudável para que eles possam seguir a vida deles sem ter que estar cuidando de você. Então, mais um motivo por isso que a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, só que a gente não sabe quando. Então, a gente tem que se preparar para a velhice, que se a gente tiver sorte, a gente vai morrer de velho. Como a gente se é prepara para a isso. velhice? Né? Como a gente se prepara para a velhice? Com músculo. Com músculo. As pessoas não entendem a importância do músculo.
A longevidade tem a ver com musculatura, com alimentação saudável, baixo pico glicêmico, baixo amido, baixo açúcar. Ai, mas o meu avô comia açúcar, morreu com 90. Eram outros tempos. Ele não era criado no meio de energia telúrica de Wi-Fi e 5G, não estava ali no meio da cidade cheirando combustão de carros. Geralmente são pessoas que foram criadas no interior, sem agrotóxicos, sem um monte de metal pesado na água de ponteira. Não se comparem de um tempo que você não vive com a pessoa que viveu naquele tempo se alimentou daquela forma. Nós não temos mais a mesma capacidade de detox que eles tinham, porque eles usavam maná, óleo de fígado de bacalhau, óleo de rícino, leite de magnésio, chazinho. Você está se entupindo, não pode ter uma dor de cabeça, 5 minutos toma paracetamol, ibuprofeno e dane-se o fígado, dane-se o rim, dane-se tudo. Então, assim, as pessoas têm que entender que existe uma diferença muito grande das pessoas que tiveram longevidade porque a vida não era igual à tua, que está aí se entupindo de fast food. Eles não tomavam álcool no fim de semana. Eles tomavam um martelinho de cachaçinha assim, que hoje a gente sabe que tem um poder termogênico, né? Não é nada demais. E tá tudo bem. Eu não vejo pessoas se alimentando com carboidrato e açúcar sem ter um problema de saúde aos 30 anos, que aqueles que completaram 80 na vida mais saudável não tinham antes dos 60. Então não se compare. Faça uso de uma boa nutricionista, não precisa nem ser eu, vão procurar uma nutricionista aí que seja carnívora, assim como eu, que entenda do poder da carne, que a carne é libertadora, uma médica integrativa como a doutora Raquel, e vão criar vergonha na cara. Vocês são adultos. Vocês são adultos, você tem que começar a mudar a mentalidade, vocês não são mais crianças, vocês não tem que ficar comendo o que vocês querem, tem que comer o que precisam. Se vocês não querem ter a realidade que vocês estão vendo ao redor de vocês, é todo mundo doente, vocês têm que comer diferente do que ao redor de vocês estão comendo. Estão se entupindo de carboidrato, não tem uma refeição sem carboidrato, arroz é todo dia no prato, pão, que não tem gosto nenhum, aveia, que é um papelão sem sabor de nada, estão se entupindo achando que é saudável, não estão pesquisando a quantidade de índice glicêmico e carga glicêmica que tem na aveia. As pessoas não querem mais simplesmente pensar, elas querem tudo rápido, elas querem ser emagrecidas, elas querem uma caneta mágica, elas querem uma pílula mágica, elas querem uma dieta fácil, e não se dão nem o trabalho de pesquisar qual a melhor dieta. Graças a Deus que a carnívora ela entra no quesito fácil. A dieta mais fácil que existe realmente é a dieta com maior aporte proteico, porque é muito fácil, mas não quer dizer que seja simples. Porque as pessoas me procuram depois de fazer de maneira autodidata, e elas têm alguns probleminhas que não precisavam, se tivessem feito com acompanhamento. Né? Uma consulta a cada 3 meses já basta, não precisa muita consulta, não. Então, as pessoas têm que acordar um pouco para a vida. Elas têm que acordar para a responsabilidade sobre si mesmas. Não é o parceiro que vai te dar essa responsabilidade. Tu não depende nem de médico, nem de nutricionista, nem de companheiro, nem de nada. Primeiro, ela começa na mente, a dieta. Primeiro é aqui. Opa, eu sou uma pessoa adulta e eu não quero ficar doente. Eu quero ter um corpo legal, graças a Deus que tem esse prêmio, né? A gente consegue mudar como se fosse um prêmio, porque o corpo responde muito bem a esse tipo de estratégia saudável. Então eu sei que vai depender apenas de mim, porque eu nasci sozinha e vou morrer sozinha, não existe caixão para dois. Então eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar. E aí a pessoa nos procura, a gente tem um paciente pronto, com a mentalidade já aberta para as mudanças. E o resultado vem. Eu tenho aqui, ó, a Lua Magia, é a Lu. A Lu é minha paciente, ela fez uma live, inclusive, sobre os resultados. Eu fiz uma live com pacientes, sabe, Raquel? Porque eu achei muito importante, os relatos deles são muito importantes. Tem que fazer. Ela tinha dores de cabeça crônicas, enxaquecas horríveis. E ela simplesmente se curou, ela não toma mais medicamento, né? E ela fez a dieta da carnívora, ela emagreceu já, não sei se 16 quilos. O Sérgio entrou aqui e disse que me corrigiu, ele emagreceu 18 nos meus grupos, né? Eu tenho a Rosângela é personal. A Rosângela também é uma pessoa que se libertou na carnívora, também é uma pessoa que eu gosto muito. Então, assim, nós temos aqui, só aqui nessa live, agora temos 71 pessoas que estão dando depoimento porque passaram por mim ou pela doutora Raquel, e elas tiveram na própria pele o resultado dessa mudança. Então, se essa live não fizer você que está assistindo questionar o que você está comendo e tentar, pelo menos por um mês, uma abordagem de preferência sempre multidisciplinar, né? Associando medicina e nutrição, médico integrativo e nutricionista integrativo, para falar a mesma língua, né? Se você não promover esse tipo de reflexão, então fica aqui o convite, reflitam. Doutora Raquel tem um câncer. Doutora Raquel tem um livro sobre isso, né? Escolha Viver. Eu super indico que vocês comprem um livro da doutora Raquel. E ó, tá aqui a Lua falando que sofria muito. Então vocês se espelhem em quem faz mais resultados, em quem faz o que ela está praticando na teoria, né? Ela pratica aquilo que ela está falando. Procurem se espelhar em pessoas que vivem isso. Foi pela dor, foi pelo amor, é um profissional que acabou tendo um revés, como é o caso da doutora Raquel ou eu, mas tentem se basear em pessoas
não viciadas em carboidrato, que falam aquilo que os outros querem ouvir para Falam que poder quer. avaliar. É, É, tentem se basear em pessoas que trazem resultados para si e para os outros, que vivem aquilo que pregam, né? Por uma razão do amor ou da dor, não importa. Busquem isso, para que vocês hoje tenham tempo para cuidar da saúde e não precisar cuidar da doença amanhã. Porque pode ter certeza que quem não cuida da saúde hoje está plantando. E o plantio é livre, mas a colheita, mentira. a colheita é obrigatória. Em tudo na vida nós temos livre-arbítrio. Então, se o seu livre-arbítrio está te encaminhando para um resultado ruim, esse é o momento. Né? Faça aí o uso dessas palavras muito sábias da doutora Raquel hoje, né? Faça leituras sobre isso, busque comentários de pessoas reais, porque é isso que nós temos. Nós não temos assim grandes estudos científicos em cima da carnívora, simplesmente não foram feitos. É uma dieta que Exato. esvazia consultórios. É uma dieta que esvazia consultórios. Eu não sei se vai ter ainda esse ano um financiador, um patrocinador para esse estudo, né? Da É bem carnívora. complicado, né, Johnny? Porque esses estudos são caros, eles requerem, assim, uma infraestrutura de manter muitos voluntários para ter um peso, um nível de evidência elevado, durante um longo período de tempo. Então, e tem que ter lucro, né? Ou Exato. tem que ter interessados em fazer isso. Não é uma coisa que eu acredite que vai acontecer, mas se a gente olhar para a antropologia, se a gente olhar para o passado, era o que dava certo. Então, nem tudo, embora eu respeite muito os estudos científicos e a medicina baseada em evidências, há coisas que a ciência nunca vai provar, para começar, e que não deixam de serem verídicas. Porque a ciência, ela é importante, mas ela não é onisciente, onipotente. Ela não pode todas as coisas. Inclusive, ela nem sequer, eu acredito que ela um dia vai conseguir provar a existência de Deus. Porque eu acho que Deus está acima da ciência. Ele é o autor da ciência. E não é por isso que, para mim, ele não existe. Então, não sei se vão ter estudos a esse respeito. Agora, olha para o passado. Olha para o que dava certo. Olha para a altura em que nem sequer existia especialidade de cardiologia, né? Não existiam ataques cardíacos, não existiam doenças coronarianas. Então, assim, eu não estou falando de muito tempo atrás, estou falando no início do século. Né? Isso não existia. O que mudou? As pessoas antes comiam o quê? O que elas faziam? É tudo isso que nós falamos nessa live. Eu acho que quem assistiu, né, eu acho muito legal enviar essa live também para pessoas que elas amam e que estão aí vivendo a vida como de uma forma desregrada. Eu acho que todo mundo que está aqui tem que enviar essa live para pelo menos 2 pessoas que ama, Verdade. para ver se abre aí a cabecinha dessas pessoas e traz aí, ajuda a espalhar essa mensagem de saúde e de amor para De o amor. mundo, né, Juni? Amor resume isso, né? Todos os animais do planeta alimentam seus filhos com a sua dieta natural. Nós somos feitos naturalmente para consumir carne. E o que eu mais vejo no supermercado são mãezinhas colocando no carrinho de compra com seu filho, muitas vezes dentro do carrinho, um monte de porcaria que não é feito para ele. Então, essa live é sobre amor, porque a gente está entregando para vocês gratuitamente todas as dicas, né, para que vocês possam mudar a vida de vocês e dos seus familiares, esposo, filhos, pai, mãe, todo mundo ao seu redor. Porque a palavra fala, mas o exemplo arrasta, ele grita, ele praticamente obriga a pessoa do seu lado a rever seus conceitos. Então, eu fico muito grata à doutora Raquel por ter tirado esse tempo na sua agenda, eu também tirei do meu, e fico grata aos participantes, né, todos da live. Eu tenho aqui uma paciente ateliê da Vive, ela acabou de dizer que é minha paciente e que em 15 dias de dieta ela já teve um resultado incrível. Sou paciente da Júnia há menos de um mês, cheguei até ela com 15 dias de dor de cabeça seguidos, entre outras coisas, hoje tenho qualidade de vida zero dor. Mais pessoas aqui que são pacientes da doutora Raquel também, dizendo que mudaram a vida deles, são gratos pela doutora Raquel, que a doutora Raquel foi a chave para a mudança. Então, essa live é sobre isso, né? É sobre vocês. É sobre vocês. Nós já estamos vivendo essa realidade, a gente já tem todas as provas para manter esse estilo de vida, mas vocês que estão aí, vocês são realmente a estrela da noite. Nós estamos aqui por vocês, né, doutora Raquel? A gente está aqui pelos seguidores. Sem dúvida. Muito Eu obrigada. agradeço o convite, Júnior, a oportunidade. Eu realmente preciso encerrar a live, porque já são quase, já é 9h30 aqui, assim, eu durmo cedo, então meu nível de bateria já está Mas eu indo caí. para baixo. Eu preciso começar a fazer higiene do sono, me desconectar de tanta luz,
para poder dormir bem. É aquilo que eu falo, eu vivo o que eu prego. Então, eu evito muito fazer live noturna por conta disso, mas foi o horário que tinha para a gente fazer, né? Então, mas já Maravilhoso. vou precisar me tirar. E eu agradeço de coração. Eu amei, né, que seja a primeira de muitas que a gente possa fazer juntas. Verdade, verdade. Muito obrigada, Raquel. Obrigada por aquele teu livro maravilhoso que, graças a Deus, eu consegui adquirir, o Escolha Viver. Eu indico todos os meus pacientes aí que adquiram essa obra. Ela é muito mais do que vocês imaginam, tá? Você se conecta com a doutora Raquel e tudo aquilo que ela passou. Então, assim, muito obrigada mesmo pela tua obra, pelo teu trabalho, por essa pessoa maravilhosa que eu amo tanto, né? Que eu amo demais a Raquel, gente. Tenho um carinho gigante pela Raquel. Então, eu vejo muito a Raquel e a minha filha, assim, numa simbiose, assim, eu vejo as duas numa só. Então, eu tenho um carinho, assim, pela Raquel gigante, e eu sou muito grata pelo teu tempo aqui, né, e pela tua dedicação nas redes, né, que não é fácil, não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é. Obrigada, Júnior. Um beijinho na sua filha, minha futura colega médica aí. Vamos em frente no nosso trabalho de formiguinha, que a gente vai levar nossa mensagem para o mundo. Olha, beijo, Raquel, Um fica com beijo para Deus. todos. Tchau, tchau. Tchau.